Hoje eu quero estudar com você a palavra de Deus nas passagens do livro de Josué. Eu quero estudar um pouco este homem de Deus que foi sucessor de Moisés. Este homem que recebeu o Espírito Santo e encaminhou a nação de Israel para a entrada da terra prometida. E muitas vitórias ocorreram na vida dele. Quero analisar o início do ministério dele, o início dessa caminhada dele, quando ele atravessa o Jordão. Eu quero pedir para você, se você puder, seguir este canal. Basta você clicar embaixo para se inscrever. E se no final desse vídeo você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família e dê o seu like. Isto ajudará muito para que esta palavra seja propagada na internet. Meu querido, se você puder abrir comigo no livro de Josué, capítulo 7. Eu quero neste momento ler com você a palavra de Deus, ali onde Josué tem a sua primeira situação como líder, onde ele se depara com uma derrota. Quando nós olhamos no capítulo 7, versículo 6, diz assim: Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos em ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante do seu inimigo. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Aqui nós podemos ver a primeira grande derrota de Josué como líder de Israel, como sucessor de Moisés. E para entender este momento, nós não podemos deixar de analisar o final do livro de Deuteronômio, capítulo 34, e o livro de Números, capítulo 27, aonde Moisés é orientado por Deus a escolher Josué e ora por esse homem, ora por este servo e ora transferindo para Josué o Espírito do Senhor que estava em Moisés e também transferindo para Josué a sabedoria através do Espírito Santo. Se nós analisarmos um pouco a palavra de Deus desde o capítulo 1, desde o capítulo 34 de Deuteronômio, nós vamos encontrar as seguintes passagens. Versículo 9 em Deuteronômio: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Josué, após a oração de Moisés, após essa passagem, ele passa a ter o Espírito Santo em sua vida para dirigir, para andar com ele, para estar com ele, para orientar a vida dele. Era esta e ainda é esta a intenção do nosso Deus de nos revestir com o Espírito Santo. Que possamos ter uma comunhão com esse Deus de uma forma que possamos nos comunicar com Ele, possamos nos aconselhar com esse Deus, porque Ele é o nosso Consolador, Ele é o Deus que nos ajuda. E através do Espírito Santo nós podemos ter comunhão com Deus e entender os mistérios de Deus. E aprendermos através desta comunhão e desta intimidade aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Josué começa no capítulo 1 recebendo uma palavra animadora do Senhor nosso Deus, falando para que ele esforçasse, para que ele tivesse bom ânimo, porque o Senhor o ajudaria. Esse é o nosso Deus tremendo e fabuloso,
Porque se eu e você nos esforçarmos, tivermos bom ânimo, estivermos com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas e buscarmos da face do Senhor as estratégias, os entendimentos, ninguém vai subsistir na nossa frente, meu irmão. Ninguém, nenhum inimigo, nenhuma situação vai conseguir se manter de pé diante de nós, porque o nosso Deus nos dá a vitória. Mas, quando nós começamos a analisar o início da vida de Josué, dirigindo o povo de Israel, nós vemos no capítulo 1, Deus chamando Josué, dando toda a força. Logo no capítulo 2, nós vemos Josué enviando os espias para Jericó para analisar aquela terra e para entender tudo aquilo que eles iam ter que enfrentar. E diante dessas circunstâncias, os espias voltam e apresentam a Josué sobre um laudo sobre aquela terra e dizem a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Diante desta palavra, no capítulo 3, Josué passa o Jordão. Deus opera um grande milagre ali. Ele seca o Jordão e passa com os pés em seco toda Israel para o outro lado. Este Deus que começa ali a engrandecer Josué diante dos olhos de Israel. E engrandecer Josué e o exército do Deus vivo diante das nações que ficariam sabendo deste feito de Deus, o Todo-Poderoso, secar o Jordão e o povo atravessar com os pés secos. E o anjo do Senhor aparece para Josué. Olha que início, meu irmão. Olha que início de ministério que Josué tem. E quando o anjo do Senhor aparece a Josué, diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, dizendo-lhe: que diz o meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Entenda, quando Deus fala com Josué no início do capítulo 1, e quando Deus fala com Moisés no final do capítulo 34 de Deuteronômio, ele fala o seguinte, que seria com Josué, assim como ele foi com Moisés. Quando Josué foi chamado para ir e libertar o povo, Deus diz a mesma coisa: descalça os pés, Moisés, porque a terra onde você está é santa. E aqui Josué tem a mesma experiência. Depois disso, Deus ordena a Josué e dá estratégias. Quando Josué consultou ao Senhor, Deus falou para ele: você vai cercar a cidade de Jericó 7 vezes, 7 dias. E no 7º dia você vai cercar 7 vezes. Deus, através da busca de Josué, por sabedoria, por entendimento e por estratégia, Deus dá a cidade de Jericó. Ou seja, no capítulo 7, quando nós começamos a estudar que Josué foi derrotado na cidade de Ai, nós podemos ver o seguinte: mas como assim? Nós podemos parar para pensar, mas como Josué foi derrotado? Deus tinha prometido e ele vinha buscando o Senhor. Ele tinha acabado de sair de uma grande vitória, tinha experimentado atravessar o Jordão com os pés em seco, tinha ouvido a voz do Senhor, Deus tinha aparecido para ele, ele tirou as sandálias dos pés, assim como fez com Moisés. Olha que Deus tremendo! Mas, meu irmão, nós temos que aprender com Josué nesses erros,
Porque Josué errou quando foi para a cidade de Ai. Porque se ele tivesse consultado o Senhor para ir a esta peleja, ele não teria perdido esta batalha. Porque apesar de que Acã pecou em Jericó, e ali roubou e ali levou tesouros que não devia ter levado, porque Deus falou que não era para levar nada. E eles saíram vitoriosos de lá. Apesar de tudo isso, quando Josué vai à batalha e não consulta o Senhor, eles vão pela sua própria sorte. O que eu penso disso? O que nós podemos falar disso? Que se Josué, nesse momento, antes de sair contra Ai, tivesse consultado a Deus, Deus já iria orientar Josué a santificar o povo e a tirar o pecado no meio deles. Josué não precisava ter passado por esta experiência, pela experiência de perder esta batalha e morrer israelitas. Ele não precisava vir aqui reclamar diante da primeira situação difícil, como ele fez no capítulo 7. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. Então Josué disse: Ah, Senhor Jeová, com efeito fizesses passar este povo do Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus? Não! Qual era a promessa de Deus para a nação de Israel? Que eles iam destruir todas as nações ali e iam herdar toda aquela terra por herança. E Josué, na primeira dificuldade, porque ele não consultou ao Senhor, ele vai fazer reclamações a Deus. Será que eu e você, diante das adversidades ou dos problemas que estão assolando a nossa vida, nós não estamos reclamando com Deus? Será que nós não deveríamos antes ter consultado ao Senhor para saber como deveríamos ter feito? A cada ação que nós fazemos, a cada situação nas nossas vidas, nós vamos ter uma reação. A tudo que nós fazemos, nós semeamos e também colheremos. Coisas boas ou coisas ruins. E aqui Josué vai e reclama para Deus da derrota. E Deus, com todo o seu amor, chama a atenção de Josué. No versículo 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Será que Deus tem que falar assim para mim e para você? Meu irmão, por quê? Meu filho, por que você está assim chorando e reclamando? Se você tivesse buscado a minha face antes, você não estaria passando por isso. Como você não buscou, mas agora que você se arrependeu, eu vou te ensinar como resolver esse problema. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é poderoso. Mas nós podemos evitar situações ruins na nossa vida em buscando o Senhor antes. E diz assim, Israel pecou. Está aqui o motivo pelo qual Israel perdeu essa batalha. Ele pecou. Então, o que nós podemos aprender? Depois disto, Deus orienta Josué o que ele deveria fazer para tirar o pecado do meio de Israel, o erro. E depois ele orienta Josué de como ter uma estratégia para vencer a batalha contra Ai. E ele vence. E ele entende e glorifica Deus por isso. Mas o que eu queria falar ainda, Josué, assim como eu e como você, continuou errando e deixou de consultar o Senhor um pouco tempo depois. Eu e você cometemos erros. Se arrependemos, buscamos a face do Senhor, Deus nos dá vitória com as estratégias. Passa algum tempo, voltamos novamente a cometer o erro de não consultar ao Senhor. Isso nós podemos ver em Josué, capítulo 9.
Quando Josué recebe os gibeonitas, e o povo de Israel e Josué não consultam ao Senhor de novo. E arrumam um laço para suas vidas e para a nação. O versículo 14 diz assim, ó, então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. De novo. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E aí nós já sabemos, Josué descobre que eles eram os gibeonitas e que viviam no meio deles, porém Josué teve que guardar este povo. E este povo gibeonita foi laço para Israel durante muitos e muitos anos depois. Isso nós podemos ver no segundo livro de Samuel, capítulo 21. Que Israel estava passando por 3 anos de fome. E Davi não entendia. E quando Davi consultou o Senhor, Deus falou com ele. E ali teve que aceitar as condições dos gibeonitas e entregar filhos de Saul para serem enforcados. Por causa de uma aliança lá no passado de Josué e os líderes de Israel. Esta nação dos gibeonitas era para ter sido destruída. Mas por causa da aliança, ou seja, melhor ainda, porque Josué não buscou ao Senhor, acabou trazendo estas consequências para essa nação. Vamos tentar em todos os instantes da nossa vida, nas decisões, nos momentos, todos os dias, quando levantarmos e formos ter as nossas devocionais com Deus, pedir para que Deus dirija os nossos passos, para que nós não precisemos tomar decisões erradas, que Deus cuide, que Deus sempre nos dê sabedoria e que o Espírito Santo nos dê entendimento e que nós possamos ter um espírito de discernimento para saber o que decidir e quando decidir. Eu tenho certeza que se a gente começar a mudar o nosso coração e começarmos a buscar mais ao Senhor nestas circunstâncias, nós erraremos menos e Deus vai ser mais glorificado na nossa vida. Nós devemos evitar errar. Nós somos humanos e sim, erraremos, nem sempre vamos ter todas as nossas decisões acertadas. Porque a concupiscência da carne, a nossa soberba, o nosso orgulho, em alguns momentos, vai nos levar a tomar decisões erradas. Mas que a gente possa entregar a nossa vida totalmente a Jesus. E possamos clamar a Ele em todos os momentos, para que nós possamos evitar esses erros e que possamos, ao longo das nossas vidas, cada vez mais exaltar o nome do Senhor. Eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe essa mensagem. Deus tem bênçãos para as nossas vidas.